Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à nossa aula introdutória de trigonometria, ok? Então isso daqui é para vocês aprenderem bem o básico da trigonometria. O que é trigonometria? O estudo dos triângulos retângulos, ok? O que é triângulo retângulo? Isso aqui que vocês conseguem ver aqui. Vocês estão vendo que esse triângulo ele tem esse quadradinho com um pontinho no meio? Então, esse quadradinho com um pontinho no meio, te chama ele de ângulo reto, que é o ângulo de 90 graus. Então, todos os triângulos que possuem o ângulo de 90 graus, por ser ângulo reto, a gente chama o triângulo de retângulo, ok? E é muito importante a gente conhecer todas as partes de um triângulo retângulo. Como vocês podem ver, o meu ângulo reto ele é formado por dois segmentos. Esses segmentos a gente vai chamar eles de catetos. Nome bonito, né? Catetos. São sempre os dois lados que formam o ângulo reto, certo? Porque assim, eu coloquei aqui todos os triângulos no mesmo formato, mas nem sempre eles vão aparecer assim. Tem muita gente que ensina o que faz o L. Não, são os dois lados que formam o ângulo reto, beleza? A hipotenusa, ela não é sempre o lado torto, apesar de ela aparecer muitas vezes com o lado torto. Mas a hipotenusa tem duas definições para ela. Primeiro, uma bem formal. A hipotenusa ela é o lado oposto ao ângulo reto, tá vendo? O ângulo reto está de um lado, hipotenusa do outro. Ou uma menos formal. A hipotenusa não é cateto. Então, se você identifica dois catetos, o terceiro lado que não é cateto só pode ser hipotenusa. Então, é muito importante que você tenha isso bem claro na sua cabeça. Os dois lados formam um ângulo reto, cateto, o que não forma é a hipotenusa. E como são dois catetos, cada um deles vai receber um nome diferente, beleza? Um deles vai receber o nome de adjacente e o outro vai receber o nome de oposto. Isso é muito importante a gente saber. Observe que eu coloquei dois triângulos exatamente iguais, só que eles mudam de uma diferença assim, eles mudam a posição do ângulo. Vejam que nessa daqui o ângulo está aqui embaixo, nessa daqui o ângulo está aqui em cima, beleza? O que isso nos revela? Bom, vamos analisar primeiro o que a gente acabou de aprender. Quais são os catetos neste primeiro triângulo? São esses dois aqui, certo? São os que estão formando o meu ângulo reto. Então, isso é um cateto, isso é um cateto, certo? Um deles vai ser adjacente, o outro vai ser oposto. Para você que não tem muita familiaridade com esses nomes, adjacente tem uma ideia de junto, próximo. E oposto, né, pelo nome oposto, está lá do outro lado, está mais longe. Então tem um cateto que está mais perto e outro cateto que está mais longe, o oposto. Mais perto e longe de quem? Do meu segundo ângulo. Todos os triângulos retângulos vão ter o ângulo de 90 graus lá paradinho, bonitinho, e vão ter um segundo ângulo. Então, nesse caso aqui, como vocês podem observar, eu tenho esse lado aqui que, como vocês podem ver, está bem pertinho do ângulo, e esse que está mais afastado. Esse que está mais afastado a gente vai chamar de oposto. E o que está mais pertinho a gente chama de adjacente. Só que às vezes o ângulo pode estar aqui em cima. Então, ó, de novo, os dois catetos são esses daqui. Esse lado agora é o que está mais perto do meu ângulo. Então, esse daqui é o adjacente. Enquanto esse daqui está mais longe é o oposto. Beleza? Então, já definimos o que é hipotenusa, o que é cateto oposto, o que é cateto adjacente. Por que isso é importante? A trigonometria, no triângulo retângulo, ela basicamente vai te trazer problemas onde você vai saber a medida de apenas um lado e um ângulo só. E ela vai querer que você descubra todo o resto do triângulo. Ah, Lucas, mas e se a trigonometria me der dois lados? Se te der dois lados e for um triângulo retângulo, você vai usar o teorema de Pitágoras. Lembra? A ao quadrado igual B ao quadrado mais C ao quadrado? Então é isso. Se for um triângulo retângulo que você sabe de dois lados, teorema de Pitágoras. Agora, se for um triângulo retângulo que você sabe apenas um lado e um ângulo, dois ângulos, no caso um ângulo, aí você vai utilizar a trigonometria. E aí nós temos essas três maravilhosas fórmulas que dão nome a essa aula. Seno, cosseno e tangente. Eu costumo dizer que se você fizer muitos exercícios disso, você não precisa decorar essas fórmulas porque elas já vêm prontas na sua cabeça, tá? O seno, o cosseno e a tangente são razões. São razões entre as medidas dos lados de um triângulo retângulo. Como vocês podem ver, o seno é a razão, ou seja, a divisão entre o cateto oposto e a hipotenusa. O cosseno é a razão entre o cateto adjacente e a hipotenusa. A tangente é a razão dos dois catetos.
Lucas, a gente usa as 3 fórmulas nessa matéria? Não, a gente não usa as 3 fórmulas nessa matéria. A depender do exemplo, a gente pode até usar uma, duas ou 3. Mas, a priori, a gente vai sempre analisar o nosso desenho e ver em qual dessas 3 fórmulas vai ser mais apropriado utilizá-las. Ok? Então, eu vou deixar isso daqui aqui e nós vamos já fazer alguns exemplos para vocês verem mais ou menos como é que é essa paradinha. Se você não entendeu ainda direito o que é um cateto hipotenusa, cateto adjacente oposto, volta esse vídeo e dá mais uma ouvida, ok? Então vamos aqui a um exemplo. Lembrando que essas aulas são todas no PDF. Se você é meu aluno no Google Classroom, está lá na sala de aula. Se você não é, tem na descrição desse vídeo aqui o Drive com essa aula já lá, ok? Então eu vou desenhar aqui o triângulo da minha primeira questão, bem básico. Lembrando que essas aulas são básicas para vocês terem um máximo de intimidade, né, com essa matéria aqui. Então, deixa eu só terminar aqui. X, 8. Quem está acompanhando pelo PDF vai ver que esse daqui é realmente o primeiro exemplo de lá. Então, nós temos aqui um triângulo retângulo. Vocês podem ver pela marcação do meu ângulo reto. Um dos lados eu sei que mede 8. O outro lado eu não sei quem é, tá? E eu sei que um outro ângulo aqui é de 30 graus. Então, sabendo que esse lado mede 8, que eu tenho um ângulo de 30 graus, qual vai ser essa medida x? Então, vamos com calma. Vamos lá? Primeiro de tudo, você tem que fazer o quê? Você tem que saber quais são os lados que você vai estar jogando nessa brincadeira aí. Então, vamos lá. Nós sabemos que esses dois lados aqui são os catetos, ok? Então, esse lado aqui é o cateto, esse lado aqui é o cateto. Se esses dois lados são os catetos, o que o 8 só pode ser? O 8 só pode ser a hipotenusa. Eu vou colocar um H de hipotenusa, porque a palavra é muito grande para escrever. H de hipotenusa, beleza. Então, nós temos a hipotenusa. Das nossas 3 razões, qual que tem a hipotenusa no meio? As duas primeiras. Então, eu já sei que tangente eu não vou usar. Então, tem entre essas duas aqui. Agora, a gente precisa olhar para esse x aqui. Ele é um cateto, massa. Ele é um cateto oposto ou é um cateto adjacente? Lembra? Cateto adjacente é o que está perto, oposto ao que está longe. Esse daqui seria o cateto adjacente, ele está perto do ângulo. E esse daqui é o que está longe. Então, eu vou chamar ele de cateto oposto. Então, neste exercício, nós temos o cateto oposto e nós temos a hipotenusa. Agora, olha para essas 3 fórmulas. Qual das 3 fórmulas tem cateto oposto e tem hipotenusa? Isso aí, seno, beleza? Então eu vou escrever aqui minha fórmula de uma maneira até reduzida. Seno é igual cateto oposto sobre hipotenusa. E agora, muito importante, a gente vai fazer agora as substituições. Preste bastante atenção nisso daqui. Primeiro, o seno ele vai ganhar um companheiro que é o ângulo. O ângulo que nós temos aqui é o ângulo de 30 graus. Então eu vou escrever aqui seno de 30 graus. Certo? Igual a cateto oposto. Quem é meu cateto oposto mesmo aqui? É o x. Ok? É o x. E quem é minha hipotenusa? É o 8. Agora um passo muito importante. Se você está vendo o PDF, na próxima página vai ter uma tabela trigonométrica. Se você não tiver, procura no Google, tabela trigonométrica. Ela vai ser muito importante para a gente definir qual é o valor do seno de 30, tá? O exercício precisa te dar esse valor, a questão sempre vai ter que te dar esse valor. E nós vamos aqui fazer essa resolução com 2 tipos diferentes de maneiras de fazer. 2 tipos de maneira, 2 maneiras diferentes de fazer. Uma usando o seno de 30 como um valor decimal e outra usando uma fração para vocês verem mais ou menos a diferença disso, beleza? Usa no valor decimal, ponto. Se você olhar a tabela trigonométrica, você vai achar que o seno de 30 ele vale 0,5. E isso é igual a x sobre 8. Perfeito? Perfeito? Massa. O seno de 30 vale 0,5, tira o seno de 30 e vai para o lugar dele o 0,5. Agora, eu vou isolar o x. Para isolar o x, eu preciso tirar quem está perto dele. Quem está perto dele é o número 8. O número 8 está dividindo, vai passar para o outro lado, multiplicando. Então, 8 vezes 0,5 igual a x. E 8 vezes 0,5 vai dar 4. Então, a medida desconhecida é 4. Ok?
Só um detalhe antes de passar para outra resolução. Preste muita atenção nisso daqui. Imagina que se ao invés de ser isso daqui, que a gente acabou de resolver, fosse um pouquinho diferente, fosse assim. Consegue ver a diferença de um para o outro? Muito cuidado. Quando o x está em cima, realmente eu passo só 8 para lá e está pronto. Quando ele está aqui embaixo, a gente vai ter que fazer uma coisa chamada inversão de lugares, tá? O x vem aqui para cima e o 0,5 cai lá para baixo. Então, muito cuidado. Ficaria assim, ó. Enquanto nessa resolução aqui ficaria multiplicando. Então, muito cuidado, gente. Muito cuidado, tá? Muito cuidado na hora de você fazer esse tipo de análise. Bom, então vamos continuar. Vamos resolver esse mesmo exercício por fração. O seno de 30, se você olhar na tabela de ângulos notáveis que tem o ângulo ali com o valor fracionário, nós temos ele assim. Seno de 30 é 1 sobre 2. E aqui você deve imaginar o que a gente faz, né? Regra de 3. Então eu vou multiplicar o 2 pelo x, 2x, igual a 1 vezes 8, 8. Aí eu pego o número 2 e passo para lá, dividindo. Deu o mesmo número 4. Ok? Ok? Então é isso. Vamos trazer mais algum exemplo aqui para vocês. Eu vou trazer mais 2 exemplos. Um eu vou resolver só com número decimal, outro eu vou resolver só com frações, e a gente encerra a nossa pequena aula de trigonometria, ok? O que o pessoal mais erra? O que meus alunos mais erram na hora de fazer esse exercício? O começo, que é na hora de reconhecer os lados, na hora de saber o que é cateto e hipotenusa. Então, muita atenção nisso daí. Vou aqui desenhar meu outro exemplo. X, 30 e 22. Então, nós temos aqui mais um triângulo. Temos o x aqui, o 22 aqui e o 30 aqui. É isso? Isso. Essa daqui eu vou resolver usando a tabela maior de números decimais. Tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que fazer é analisar os nossos lados. Quais são os catetos e esses dois lados, certo? Então o 22 não é nenhum cateto. 22 é hipotenusa, tá bom? Já o x é um cateto. Vocês concordam porque ele está formando um ângulo reto. Ele está perto ou longe do ângulo? Olha como ele está perto. Claro que ele é adjacente. Agora vamos lá. Entre essas 3 razões que nós temos aí, qual delas que vai ter cateto adjacente e hipotenusa? Tempo para você. Cosseno, né? Vocês estão vendo que na fórmula do cosseno tem cateto adjacente e tem hipotenusa? Então eu vou utilizar essas paradinhas aí. Então, cosseno de quem? De 30 graus é igual a cateto adjacente é o x, hipotenusa é o 22. Vejam que eu segui a mesma fórmula, só que eu coloquei um ângulo do lado do cosseno, troquei o cateto adjacente por x e a hipotenusa por 22. O cosseno de 30, com um valor bem arredondado, tá, gente? Eu arredondei mesmo para facilitar um pouco, é 0,87. O que eu faço aqui? Pego o número 22 e passo para lá multiplicando. Essa multiplicação dá 19,14. O fato de eu ter arredondado o valor do cosseno de 30 me traz um certo prejuízo no meu valor. Ele é 19 também, só que os decimais são um pouco diferentes. Por isso que fica a dica, nunca você arredonda um número no meio da questão. Deixa só para arredondar coisas no final da questão, tá bom? Se você fizer esse exercício com fração, você vai ver que vai dar um valor um pouco diferente. Esse daí é o valor mais exato, tá? Esse daqui é uma resolução com números decimais, que por eu ter arredondado aqui, sai levemente diferente, mas não interfere tanto assim no resultado, tá bom? Vamos para o último exemplo, para encerrar nossa aula, para ela não ficar muito longa. Dessa vez eu vou fazer com frações. Será que é um exemplo legal? É um exemplo legal. Desenhar aqui para vocês com meus super desenhos. Olha, esse daqui muda a direção. Ó.
Esse daqui é interessante, vocês vão ver por quê. Vamos lá? Como é que a gente começa? Análise do triângulo. Quem são os catetos? Esse e esse. Quem é a hipotenusa? Não temos o valor de uma hipotenusa aqui agora. A única razão que não usa o valor de hipotenusa é a tangente. Então, vai ser a tangente. Olha como já foi rápido. Então, a gente vai fazer a tangente de quantos graus? 30 graus. Igual a cateto oposto. Quem vai ser o cateto oposto? Quem está mais longe dos 30 graus? O 9 ou o x? O x, né? Então, x por 9. Na tabela de ângulos notáveis, a tangente de 30 ela vai ter esse valor aqui. Raiz de 3 sobre 3. Ih, complicou. Complicou não. A gente continua fazendo uma regra de 3. Só que deixa eu te dar uma dica. Ao invés de você fazer uma regra de 3 tão completa, vamos pensar naquilo que eu sempre falo. Quando você quer descobrir o valor do x, você vai isolar o x. Então a gente vai fazer uma meia regra de 3. A gente vai apenas isolar o x. O que está nos pentelhos do x? O dividido por 9. Desculpa. Então eu vou pegar o dividido por 9 e vou tirar do outro lado. Simplesmente. O 9 vai passar para lá multiplicando. Então, ó, vou pegar esse número 9 e vai passar para lá. E vai ser só isso, tá? Então, ó, 9 raiz de 3. Lembrando que número e raiz não se misturam, por isso que fica 9 raiz de 3. É uma multiplicação aqui, tá? 9 raiz de 3 dividido por 3 igual a x. Viram? É porque a gente faz muitas vezes regra de 3 e às vezes a gente faz uns passos desnecessários. Como a gente só quer isolar o x, tira o 9 daí, beleza? Então, x é igual a 9 raiz de 3 sobre 3. Essa é a resposta, mas eu posso simplificá-la mais um pouquinho. Por quê? Porque eu tenho um número em cima e um número embaixo, eles podem ser divididos. Se eu pegar o 9 e o 3, eu posso dividi-los, não posso? Posso. Lembrando que o raiz de 3 ele fica lá, porque raiz só mexe com raiz. Então, se eu dividir o 9 por 3, eu vou achar o quê? 3. E o raiz de 3, Lucas? Continua lá. Acabou. 3 raiz de 3. Ok? Esse valor eu não tenho calculado, mas se você calcular, ele vai dar, acho que 5 alguma coisa, não sei. Beleza? Então, basicamente aqui, gente, o difícil da matéria é você identificar os lados, identificar qual dessas 3 razões que você vai utilizar. Ok? Depois você substitui na fórmula, faz uma regrinha de 3 básica e você acha o valor. Se você tiver com alguma dificuldade de regra de 3 em essas operações, é bom dar uma revisada, fazer alguns exercícios. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. É uma matéria meio chatinha mesmo, mas eu espero que tenha facilitado para vocês. Valeu? Valeu? Valeu!